Um bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma manhã de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Vamos começar fazendo a nossa oração e antes da gente fazer a nossa oração de abertura, eu convido a todos a colocar um copo com água para que nós possamos fluidificar, pedir para fluidificar a água e nós possamos tomar ao final da nossa reunião. Enquanto vocês colocam a água para fluidificar, eu vou passar alguns recadinhos rápidos aqui. Pode ir lá colocar a água, dá tempo antes da oração. O de sempre, pedir para se inscrever no nosso canal. Bem aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever-se. Clica no botãozinho aí, porque daí vocês são avisados do vídeo. E também o YouTube fica sabendo do tipo de canal que vocês estão inscritos, do tipo de canal que vocês gostam de acompanhar. E aí sugere vídeos parecidos. E também ajuda na divulgação do nosso canal. A intenção do nosso canal aqui é divulgar a mensagem espírita, né? E também clicar no botão curtir, botão do joinha aí. Não se esqueçam de clicar no botão curtir, tá certo? Nós temos palestras ao vivo aqui todos os domingos de manhã. E também a evangelização infantil, que também nós temos ao vivo aqui, né? Estreia aqui todos os domingos. Inclusive hoje, vídeo novo da evangelização infantil, às 9h45. Bom, já deu tempo de pegar a água, então vamos fazer a nossa oração de abertura. Que nós possamos fechar os nossos olhos nesse momento e elevar o nosso pensamento a Deus, pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe nesta manhã de domingo, que nos ilumine, que nos traga a paz para nós, para a nossa família, para o nosso lar, que nós possamos aproveitar esse resto de final de semana, este domingo, para repor as nossas energias para a semana que se inicia. Que essa semana seja abençoada, protegida pelos amigos espirituais. Que nós possamos levar a paz onde quer que estejamos, no nosso local de trabalhos, na nossa família, na nossa casa. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Nós vamos continuar com o estudo do livro A Boa Nova, né? Para quem está chegando agora aqui no canal, nós estamos fazendo o estudo do livro A Boa Nova. No capítulo 25 do livro A Boa Nova, Humberto de Campos descreve a última ceia. Vale lembrar, caso tenha alguém que esteja chegando agora, né? Que nós estamos fazendo aqui pelo Centro Espírita André Luiz o estudo sistematizado desse livro, capítulo por capítulo. Nós estamos, portanto, no capítulo 25, e de um total de 30 capítulos, já estamos no finzinho. Todos os anteriores estão aqui mesmo no nosso canal no YouTube, em uma playlist. Então, caso tenha interesse pelos capítulos anteriores, é só entrar aqui na nossa playlist, entra no nosso canal, bem aqui embaixo do vídeo tem o nome do canal. Clica no nome do canal, vai aparecer playlist. Lá dentro da playlist vai ter palestras, evangelização infantil, Pergunte ao CEAL, né, que é vídeos que a gente faz com perguntas que a gente respondendo perguntas que a gente recebe, e vai ter lá a playlist do livro A Boa Nova. Embora Humberto de Campos não traga nesse livro uma narrativa perfeitamente cronológica, até porque ele conta a história sobre a visão de vários discípulos, sobre a sua crucificação mesmo. Até aqui no capítulo 25, ele já descreveu 2 vezes sobre a visão de Judas, no capítulo 24, e sobre a visão de Tomé, no capítulo 16. Mesmo assim, nós conseguimos seguir uma certa sequência cronológica dos acontecimentos da vida do Mestre. E aqui no capítulo 25, Humberto de Campos conta que Jesus estava reunido com os discípulos no primeiro dia das festas da Páscoa. Bastante importante nós entendermos isso. Jesus estava reunido no primeiro dia das festas da Páscoa em Jerusalém. Alguns dias antes, Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. O mestre havia escolhido essa data por ocasião das comemorações da Páscoa judaica. Eu já falei anteriormente, mas é bom enfatizar. Jerusalém tinha uma população de cerca de 25 mil habitantes. 25 mil. E recebia cerca de 100 mil peregrinos na época da Páscoa. Então, veja, Jerusalém recebia 4 vezes mais pessoas do que a sua própria população. Pensa quanta gente ia para Jerusalém na época da Páscoa.
E como Páscoa, né? Que Páscoa que é essa? Porque a gente comemora a Páscoa, o ressurgimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, né? A nossa comemoração da Páscoa cristã. Como que eles tinham Páscoa antes de Cristo, né? É porque a Páscoa cristã é justamente isso, né? Comemora-se a ressurreição de Jesus, né? Descrita lá na Bíblia. Já a Páscoa judaica é comemorada até hoje, ela comemora a fuga dos hebreus do Egito. Como de costume, o mestre partiu o pão, então estavam reunidos, né? O Jesus estava reunido com os discípulos e partiu o pão com a ternura de sempre. Seu olhar, contudo, o olhar do mestre, estava diferente naquele dia. Apesar da serenidade que o mestre sempre carregava, apresentava um brilho diferente e misterioso, como se a sua alma, naquele instante, se conectasse ainda mais aos altos planos do invisível. Os discípulos conversavam entre si e comentavam com simplicidade a alegria sobre todos os sentimentos do povo. Afinal, eles estavam ali em Jerusalém sendo bem recebidos pelo povo. Mas o mestre meditava, silencioso, em meio à prosa animada dos companheiros de doutrina. Em dado instante, fez-se silêncio na pequena reunião e o mestre falou com firmeza impressionante. Amados, chegou a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas e as manchas de sangue dos exércitos. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar o dever sagrado do amor. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem entre Deus. Diante das afirmativas firmes do mestre, os discípulos se entreolharam ansiosos. E Jesus continuou a sua fala. Não se perturbem com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vocês há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução das vontades de meu Pai. Jesus aqui faz uma das afirmativas mais conhecidas dos evangelhos, prevendo a sequência de eventos que se desenrolaria nos próximos dias. Já estava muito próximo, os próximos dias, e sobre a traição de um dos seus discípulos. Chama a atenção nessa fala de Jesus não somente o fato do mestre saber o que aconteceria, mas também a observação que faz. Veja só as palavras do mestre. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Quantos de nós já se sentiu traído em certo momento da nossa vida? Muitas vezes nós fazemos muito por alguém e não só a pessoa não valoriza o que nós fazemos por ela, mas a pessoa ainda sai falando mal de nós, né? Não retribui nem com gratidão o que tanto nós demos de nós mesmos por aquela pessoa. Mas antes que a gente se compare, comece a se comparar com Jesus e achar que passou o mesmo que ele, é preciso que a gente pondere que a traição de Jesus foi a suprema traição, né? Contra Jesus, um espírito puro, perfeito, que encarnou na Terra somente com a missão de trazer os seus ensinamentos à humanidade. Ele não tinha nada, nenhuma dívida, não tinha nada a quitar. Era um espírito puro. Enquanto nós temos muito que fazer pelo nosso próximo, até quitar o tanto de dívidas que a gente ainda tem, né? Mas na medida do possível, salvo essa ponderação, podemos tomar como exemplo a traição de Judas. Qual é o nosso comportamento quando algo desse tipo ocorre conosco? Quando alguém nos trai, trai, ou então não agradece, é um mal agradecido com tudo que a gente faz. O que a gente deve? Qual o nosso comportamento deve ser? Primeiro que a gente já sai falando mal da pessoa, né? Para todo mundo. Nossa, fiz tanto por fulana e olha o que ela me faz. Que ingrata. Ah, mas ela vai ver só.
Dor de barriga não dá uma vez só, não, né? Já viu? A pessoa fala até isso, né? Dor de barriga não dá uma vez só, não. Ela vai precisar de mim de novo. Quando ela me procurar, ela vai ver só. Mas se nós vamos comparar com Jesus minimamente e achar que fomos traídos igual, então a gente tem que, no mínimo, procurar imitar o comportamento do mestre a respeito de Judas, né? O que o mestre fez a respeito de Judas? Nada. Não o acusou, não falou mal dele, não falou que Judas ia se ver com ele. Ele apenas comentou na reunião que seria traído por um dos discípulos. Veja a serenidade do mestre, já sabia que ia ser traído, já sabia quem era, sabia tudo. E Jesus não fez nada contra Judas. E a gente pode tomar isso como um exemplo, né? Fizemos tanto por alguém e a pessoa não correspondeu, vida que segue. Não fala mal dela para ninguém, não fica pensando em dar o troco. Imagina que seus atos generosos, os nossos atos generosos, serviram para amenizar o sofrimento de alguém. Ponto para você. Quando a gente espera algo em troca, mesmo que seja um agradecimento, mesmo que seja um obrigado, nós já estamos fazendo a caridade com alguma intenção. E não é esse o objetivo da caridade. Esse não é o objetivo de ajudar ao próximo. O objetivo de ajudar ao próximo é fazer algo pelo próximo sem esperar nada em troca. Quem espera da terra um agradecimento já recebeu o seu aqui, não recebeu nada lá. A ideia é não ficar agindo dessa forma. Após a revelação de Jesus de que havia um traidor entre os discípulos, a pequena reunião tornou-se pálida, silenciosa, fúnebre. Ninguém esperava aquelas palavras do mestre, um traidor entre eles. Judas, inquieto, fazia o possível para dissimular, como se houvesse sido descoberto. Já os companheiros se dirigiam a Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Felipe, com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Perguntou André, ingenuamente. Mas afinal, onde está Deus que não vê semelhante perigo? Perguntou Tiago, em voz alta. Jesus, que tinha ficado calado, em silêncio, ante as primeiras perguntas, ergueu seu olhar para Tiago e advertiu: Tiago, cala a tua voz de pouca fé na sabedoria de Deus. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde, como seja o testemunho da nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias, nas horas de tranquilidade ou nas horas de sofrimento. Que palavras de Jesus! Eu sempre chamo a atenção para as palavras de Jesus que nos traz Humberto de Campos. São valiosos ensinamentos a serem aplicados na nossa vida, no nosso dia a dia. E aqui temos mais um desses ensinamentos. Olha o que Jesus fala. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência, nas horas de tranquilidade ou nas horas de sofrimento. Será que nós agimos dessa forma? Mas nem nos momentos de tranquilidade a gente age assim, né? Damos testemunho da nossa fé em Deus, nem nos momentos de tranquilidade. Quando tudo está bem na nossa vida, quando nós e a nossa família estamos bem de saúde, quando a vida financeira está estável, quando estamos curtindo momentos de descanso, viajando, nem assim a gente é bom discípulo. Porque quando tudo está bem, a gente esquece de quê? De agradecer. Nem oração a gente faz quando está tudo bem. No momento de sofrimento, então, vixe, pior ainda, né? Aí que a gente não dá testemunho nenhum de fé. Aí a gente passa a orar, né? Mas a gente ora pedindo a Deus para nos livrar do sofrimento, do mal, da doença, da dificuldade. E a gente reclama. Reclama e como reclama? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa resignação de orar
de fazer uma prece, de rezar, pedindo a Deus forças para atravessar o problema que estamos atravessando. O Espiritismo nos ensina que tudo o que nós passamos é para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Que o sofrimento na Terra nos poupa de sofrimentos futuros muito piores. Então, onde está a nossa resignação quando nós passamos por problemas? Só mais uma observação a respeito da fala de Jesus. Essa não é a primeira vez que Jesus chama a atenção com veemência, com força, quando algum dos discípulos faz algum comentário desse tipo, né? Questionando a proteção de Deus. Em uma outra ocasião, Jesus falou duro com com Pedro. Jesus fala que o Filho do Homem será humilhado, preso, chicoteado e depois crucificado. E Pedro questiona, como é que Deus vai permitir isso tudo? E Jesus fala, Pedro, afasta-te de mim com essa sua falta de fé. Jesus chama a atenção duro de Pedro na ocasião. Então veja como Jesus repreende com firmeza a falta de fé dos discípulos, a falta de fé na vontade de Deus, mais um motivo para a gente se resignar. Parece que era a única coisa que fazia Jesus adotar um tom duro, né, de fala. Falou com Pedro duro, falou com Tiago duro agora. Quando Jesus termina de responder a Tiago, João pergunta, Senhor, por que motivo será justamente um de seus discípulos o traidor da nossa causa? Jesus então olha para João com os olhos serenos e responde outra das suas frases mais conhecidas. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível revelar-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, eu enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Essa passagem está gravada no próprio Evangelho de João, que faz a pergunta para Jesus nesse capítulo. Está lá no capítulo 14, versículos 16 a 28. Para nós espíritas, o Consolador prometido por Jesus é o próprio Espiritismo, né? Aquele enviado por Jesus para exemplificar todas as coisas que a humanidade não compreendia à época de Jesus. Todas as explicações de Jesus, muitas delas, o povo não tinha capacidade intelectual para compreender na época. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, o próprio Nicodemos não entende. E Nicodemos era estudado, era um doutor da lei. Então, segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 3, o Espiritismo vem na época certa cumprir a promessa de Jesus, ensinar todas as coisas que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo fala sem figuras, sem alegorias. Retira o véu que foi colocado por Jesus intencionalmente. Jesus deixou algumas coisas fechadas, algumas coisas que ele não podia explicar, algumas parábolas que o povo não tinha condição de entregar. Então deixou intencionalmente um véu sobre certos mistérios e traz a consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Veja as palavras que traz o Evangelho. Causa justa e fim útil a todas as dores. Porque senão, qual é a explicação para o sofrimento, né? Qual que é a explicação? A gente sofre porque Deus quer? A gente sofre porque Deus joga dados? Por que Deus cria o rico e o pobre, o deficiente e o atleta? O Espiritismo, sendo o consolador prometido por Cristo, explica a causa justa dessas diferenças e mostra o fim útil do sofrimento. Causa justa. Passamos por estas dores porque estamos quitando débitos do passado, débitos esses que nós mesmos adquirimos. É justo, causa justa. Fim útil. Passamos por essas dores porque ao final delas sairemos como vencedores, recebendo recebendo tudo aquilo que suportarmos, multiplicado por 100, como afirmou Jesus.
É isso o que o Espiritismo nos oferece: consolo para nossas dores, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, o que está fazendo na Terra. Responde essas perguntas filosóficas que são milenares. De onde que começou a raciocinar? Desde quando o homem começou a raciocinar, o homem se pergunta: de onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? O Espiritismo responde a essas perguntas milenares. Continuando com a reunião, a descrição da reunião, Humberto de Campos continua dizendo que as sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos um pequeno cálice de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Ao final da ceia, Jesus conversava com João. Judas se fechava num silêncio sombrio, enquanto os demais discípulos voltavam a uma discussão que já haviam tido em outra ocasião: qual deles seria o maior no reino de Deus? Tiago, filho de Alfeu, discutia com o outro Tiago. Tinha dois. Também tinha dois Judas. Então, Tiago, filho de Alfeu, discutia com o outro Tiago quais os próximos passos na divulgação do Evangelho, e antecipavam opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino de Deus com as suas grandiosidades. Veja que até agora os discípulos esperavam a chegada do reino de Deus, e não que o reino de Deus não era desse mundo, como Jesus não cansou de explicar. Explicou até o último dia. Já Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo do evangelho, todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Mateus explicava a Tomé que após a vitória do grupo deveriam marchar para o templo, onde exibiriam seus poderes supremos. Já Tadeu esclarecia que a sua intenção era dominar os mais fortes e impertinentes do mundo para que aceitassem à força a lição de Jesus. Meu Deus, não? O mestre, então, interrompeu a conversa com João e aí ficou só ouvindo as discussões entre os discípulos, algumas já bastante acaloradas. Parecia que os discípulos estavam na véspera da divisão de uma conquista material ou uma herança, e cada um deles desejava a maior parte da recompensa. Sentindo a incompreensão dos seus ensinamentos até aqueles derradeiros momentos, quando o mestre já estava prestes a retornar à pátria espiritual, Jesus pareceu contemplá-los com entristecida piedade. O mestre, então, se levanta. Todos silenciam. Jesus toma em suas mãos um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começa a lavar os pés dos discípulos diante do protesto geral para aquele ato de suprema humildade. Jesus repetiu o seu ensinamento eterno: vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavo os seus pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior de todos será sempre aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. Que nós possamos aprender a lição de humildade deixada por Jesus
o mestre a todo momento enfatizava sobre esta virtude que deveríamos desenvolver. Enfatizava que o evangelho do reino era destinado aos humildes da terra. Até mesmo no Sermão da Montanha, um dos mais importantes ensinamentos do evangelho, Jesus não deixou de falar sobre os humildes, bem-aventurados os humildes, os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, que nós possamos fazer um esforço em nós mesmos para cultivar essa virtude. Que nós possamos deixar de lado o nosso orgulho, para que brote em nós a humildade, sempre nos lembrando da fala de Jesus: o menor entre nós será o maior no reino de Deus. Agindo assim, com humildade, cultivando em nós a humildade, deixando de lado o orgulho, sendo o menor entre os homens, estaremos aptos a entrarmos grandes no reino do céu. Que nós sejamos, então, como a florzinha silvestre, descrita por Casimiro Cunha, em poesia psicografada por Chico Xavier. Já viste, filho, a floresta varrida pelas tormentas? Partem-se troncos anosos, caem copas opulentas. 1000 árvores grandiosas esfacelam-se nos ares, tombam gigantes das selvas, venerando os seculares. Mas as florinhas silvestres são apenas balançadas, continuando grandiosas a tapetar as estradas. Zune o vento, geme a selva, não sabe a pequena flor, que perfumando o caminho, compõe um hino de amor. Flores silvestres, imaginem, dos bons e dos pequeninos, que sobre o mundo derramam as graças dos dons divinos. Na selva da vida humana, caem grandes poderosos, a arcas repletas de ouro e frontes ébrias de gozos. Mas os humildes da terra, dentro da fé que os conduz, não caem, são refletores da bondade de Jesus. Flores silvestres da vida não sabem se há tempestade de ambições e se há no mundo leis de ódio e iniquidade. Nos dias mais tormentosos, seja filho como essa flor, chore o homem, grite o mundo, palmilhe a estrada do amor. Que Jesus nos abençoe e que a todos dê uma ótima semana. Gostaria de lembrar mais uma vez para compartilhar o nosso vídeo, mande o link para os amigos, clica no botão de curtir aqui para a gente, para não esquecer, e se inscreva no nosso canal. Às 9h45 agora tem a evangelização infantil. Não se esqueçam de colocar as crianças para assistir. Nós encerramos os nossos trabalhos de hoje fazendo a nossa oração e, ao final, tomando a nossa água fluida. Se não colocou no começo, pode colocar agora, faz uma oração para tomar água, divide com os outros membros da família. Vamos fechar os nossos olhos, então, elevando o nosso pensamento a Deus. Agradecer por mais essa manhã de estudos, que nós possamos colocar esses ensinamentos que aqui recebemos em prática no nosso dia a dia, que nós possamos ser pessoas mais humildes, menos orgulhosas, lembrando dos ensinamentos do Mestre. Muito obrigado, Senhor. Proteja-nos nessa semana que se inicia, e que assim seja. A todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui, uma boa semana, um ótimo domingo para vocês e até semana que vem.